Inclusive, nessa semana, Meneghetti, a gente ouviu no Esporte Notícia, na segunda-feira, na verdade, o vice-presidente de futebol, Alessandro Barcelos, que deu alguns detalhes a respeito do processo de negociações do Internacional. O Inter antes ele buscava um zagueiro para compor o elenco na vaga ali do Bruno Fux, que vai desfalcar bastante o time, servindo a seleção brasileira sub-23. Essa busca ela foi suspensa. O Pedro Henrique, zagueiro que estava no elenco da Copa São Paulo de Futebol Júnior, subiu e vai participar do elenco principal. O Inter busca um atacante, um parceiro de ataque para o Paulo Guerreiro, mas o problema é grana. O dinheiro está curto por lá e isso é admitido também pela direção colorada, que em termos de nomes mais fortes, o mais próximo mesmo é o Arangues. A gente já passou aqui a situação desse jogador. Tem um acerto apalavrado com o Internacional, só que o contrato ainda não foi assinado pelo empresário, que tem esperanças que o Arangues possa renovar o seu vínculo com o Bayer Leverkusen lá na Europa. Eu quero lamentar essa decisão da direção. Eu sei que não é uma decisão deliberada. Nós vamos contratar só depois da fase da Libertadores, da pré-Libertadores. Ou, não, nós vamos estar só para março. Eu sei que não é assim que funciona, mas eu acho que o Internacional errou. O Inter teria que estar, nesse momento, com um time a 95%, 99% pronto, treinando à disposição do treinador. O Inter corre risco, como qualquer grande corre risco numa fase de pré-Libertadores. E nós temos, de alguns anos para cá, duas fases. São 2 jogos de mata-mata. São Paulo caiu fora no passado. O Corinthians lá atrás também foi eliminado numa pré-Libertadores. Então não dá para se dizer que, não, é impossível cair fora. Não, não é. É improvável, mas não é impossível. Eu lamento muito que acho que o Inter tinha que estar com o time mais pronto. Só que tu errou só o percentual. O Inter está perto dos 90% do time pronto. Eu estou falando de estatística, não necessariamente do gosto pessoal nosso. É mais preocupante ainda. O Inter, se for isso... O Inter, nessa entrevista do Alessandro Barcelos, e foi citado inclusive pelo Tiger, ele fala o seguinte: o Pedro Henrique é um zagueiro da base, eles estão encostando ele no profissional para ser o 5º jogador, tá? Tem Moledo, Cuesta, aí é o Bruno Fux, o Roberto e o Pedro. Eles economizam essa grana, deixam a bala para 2 caras. O Inter deve contratar mais 2 caras. O primeiro é o Arangues, que é o sonho de todo mundo, para ser o cara para encher o meio campo, e precisa de um reserva do centroavante que não tem. De resto, estão trazendo o Richard, que é do Inter e está no Tondela de Portugal, para ser atacante de velocidade, e só, não tem mais dinheiro. Tá, mas Então está estatisticamente 90% pronto. Essa entrevista no Esporte Notícia, estávamos eu e o Sérgio Boas, e aí eu perguntei para o Alessandro Barcelos, diretamente, Inter tem dinheiro para contratar? Ele ficou uns 3 segundos em silêncio, depois ele gaguejou um pouco e ele não disse nada com nada. Ele não disse nem que sim nem que não, mas era simples, né? Se realmente tivesse, não, nós temos dinheiro. Mas não disse. Essa não é uma questão financeira. Me preocupa bastante essa tua informação, porque o Internacional pode perder o Guerreiro, por exemplo, com uma lesão muscular 2 semanas. Sim, vai mas fazer gol como? Tá tentando um outro centroavante por isso. Bom, mas então precisa... Mas eu concordo, eu discordo da tese de vocês aqui. Eu acho que o Inter está sendo perfeito. Há muito tempo que a gestão Marcelo Medeiros não acertava. Economizou quase 5 milhões em jogadores. O 5º reserva tem que ser na base. Tu não tem que trazer o Emerson Santos a custo a preço de ouro. Eu só discordo do perfeito. O Internacional contratou um lateral esquerdo agora porque acabou no final do ano de trazer um que era reserva na Bulgária por 3 anos. Essa direção não pode ser chamada de perfeição quando tu traz um Nathanael, depois tu tem que contratar o Moisés. A gestão, então deixa eu me explicar. A gestão Rodrigo Caetano. Quando o Rodrigo Caetano disse, não vou pro Palmeiras, mas me dá a chave do vestiário. Ele fez o certo, dispensou todo mundo que deveria e assumiu o comando. Não, mas é o certo. Dizer, mas então, alguém que saiu tinha que ficar. Tu acabaste de me dar a receita para eu virar um bom dirigente. Eu contrato 30, erro 30, aí no outro ano eu digo o seguinte, agora eu vou dispensar, porque o JB vai dizer no programa Os Donos da Bola que eu sou o melhor dirigente do mundo, porque eu contratei 30, errei os 30, agora eu vou dizer que eu não vou contratar ninguém e vou acertar. Tá, então o Romildo é o pior dirigente do mundo, porque o Romildo fez a mesma estratégia do Internacional. Não, mas o Grêmio... Tu estava elogiando ele há pouco. Eu elogio, o Grêmio tem 2 mundos. O Grêmio tem 2 mundos, e tu sempre ouve eu falar isso. Mas o Romildo, quando começou a fazer isso, foi criticado também. Existe um mundo de excelência do trabalho do Romildo, administrativo, financeiro e categoria de base, e existe esse entregue empírico para o Renato. O Grêmio não acerta uma contratação há 2 anos. Então beleza, o Romildo é o ego e o superego dele. Tem JB, 2 Romildos aqui. O presidente Marcelo Medeiros tem trunfos importantes na sua gestão. Tirou o Internacional da Série B, está reequilibrando as contas. É obrigação. Poderia até ter vencido a Série B, não conseguiu. Mas isso não faz diferença. Deu uma escorregada no final ali. O reequilíbrio financeiro do clube. Ok, até o Inter vive um momento de paz hoje. Tem uma eleição no final do ano, mas pelo menos agora, mês de janeiro, está vivendo um período de paz. Agora ele tem que complementar isso com um título. Marcelo Medeiros não ganhou sequer Campeonato Gaúcho, gente. Mas essa sequer questão. Campeonato Gaúcho.